alto, mas se irrita com a burocracia do atendente. No fim, desiste de responder tantas perguntas. Boa tarde, Thiago. Eu acabei de ver um assalto aqui na rua Guilhermina Guinle, aqui em Botafogo, antes do sinal ali da rua São Clemente. Estão assaltando com arma os carros. Qual é o nome do senhor, por gentileza? Meu nome é Sérgio. A altura de qual número, senhor, da Guilhermina Guinle? No sinal na esquina com a rua São Clemente. Eu estava no carro atrás. Referência. Esquina. Eu me refiro, por exemplo, a uma praça, igreja, mercado, banco, farmácia, padaria. Irritado com o excesso de perguntas, o homem desiste de fazer a denúncia para a Central de Polícia 190. Antes de desligar o celular, o rapaz ainda responde. Tem uma loja de ar-condicionado de carro, conserto de ar-condicionado de carro na esquina. Qual é o nome dessa loja? Não sei, Thiago. Então deixa pra lá. É melhor ele assaltar lá mesmo. Obrigado, viu? Boa sorte. O assalto aconteceu neste ponto, na esquina da rua Guilhermina Guinle com a São Clemente, uma das principais do bairro de Botafogo, na zona sul do Rio. Em nota, a Secretaria Estadual de Segurança admitiu que houve um equívoco do atendente. Ele seria recém-contratado e vai passar por uma reciclagem. O áudio que circula nas redes sociais trouxe à tona um problema antigo do serviço público, a burocracia, que muitas vezes atrapalha até o combate à criminalidade. Uma pesquisa feita em 2015 pela Confederação Nacional da Indústria, em parceria com o IBOP, demonstrou que quase 80% dos entrevistados acham o Brasil um país burocrático. Luiz já presenciou vários assaltos na região e ficou decepcionado com o serviço. Olha, vou ser sincero, é tão complicado de fazer denúncia que as pessoas desistem. Um descaso total com a população, né? Segundo a Secretaria de Segurança, a Central 190 recebe mais de 20 mil ligações por dia. Cerca de 32% são trotes, 30% pedidos de informação e quase 40% geram ocorrências. Não adianta muito, né? A gente denuncia aí, tá havendo um descaso aí enorme, né? Entendeu? Então fica difícil. E se tem gente que reclama do serviço, há quem discorde. Para muitas pessoas, o 190 é eficiente. O 190 para mim sempre foi muito bom. Eu chamo os policiais na porta, eles vêm na hora. Foi simpático, fui bem atendido. Não tive do que reclamar, não. Uma funcionária da para fornecer um remédio de alto custo para quem tem câncer de mama em estágio avançado. A dose da droga custa cerca de R$10 mil e só era liberada para pacientes com maior chance de cura. Na família e na filha de 3 anos, Márcia encontra forças para lutar contra o câncer. Eu preciso estar viva, eu preciso viver para poder criar ela, né? Márcia estava curada de um câncer de mama havia 8 anos. Em agosto de 2016, a doença voltou e se espalhou. Ela entrou na justiça para se tratar com o trastuzumab, medicamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde desde 2012, mas apenas para pacientes com câncer de mama inicial. Mulheres como Márcia, que apresentavam metástase, não tinham acesso ao remédio. No início deste mês, o Ministério da Saúde determinou que todas as mulheres com câncer de mama recebam a medicação pelo SUS. Eu tenho uma liminar na justiça até novembro, né? Então acredito que depois de novembro eu já possa conseguir fazer direto pelo hospital. Ele não tem tantos efeitos colaterais que nem as outras quimioterapias, né? A gente não tem enjoo, a gente consegue fazer o nosso dia a dia, a gente consegue ter um controle da doença. Há 1 ano, o SBT mostrou que a medicação chegava para muito poucas mulheres. A artista plástica Eufride Galera, diagnosticada com câncer metastático, começou a usar o trastuzumab em 2014, fornecido pelo estado de São Paulo para alguns. Menos 300 mulheres com câncer de mama em fase de metástase. O SUS tem 6 meses para se adaptar e começar a distribuir o remédio.
Caso muito longo, segundo os especialistas, já que o tempo corre contra pacientes com câncer. Ele é fundamental para o controle de certos tipos de câncer de mama. Isso A denúncia contra Fátima Bezerra, Gleice Hoffmann, Vanessa Graziotin, Regina da ONU afirma que as forças de segurança do governo venezuelano torturam presos. Tactics used included electric shocks. As táticas de tortura incluem choques elétricos, espancamentos, suspensão pelos pulsos por longos períodos, sufocamento por gás e ameaça de violência sexual, afirma a porta-voz Ravina Shamdasani. O relatório da ONU também denunciou prisões arbitrárias, manifestantes julgados por tribunais militares em vez de civis, uso de Eu volto com mais informações deste caso aqui no SBT Notícias. E aqui no Brasil, um casal vítima de um sequestro relâmpago foi libertado pela polícia na zona oeste de São Paulo. 2 criminosos foram presos. 4 bandidos renderam o casal que estava dentro do carro e anunciaram um assalto. 2 dos suspeitos entraram do veículo, enquanto outros 2 seguiram numa motocicleta. O grupo ia fazer saques em caixas eletrônicos com os cartões das vítimas, mas uma equipe da polícia percebeu a ação dos criminosos. Houve troca de tiros e um dos suspeitos foi baleado. Outro bandido foi preso e 2 conseguiram fugir. O casal passa bem. Já na Grande São Paulo, um agente penitenciário reagiu a uma tentativa de assalto. Na troca de tiros, um criminoso morreu e outro ficou ferido. Vamos saber mais detalhes desse caso com o repórter Marcelo Bittencourt. Tudo aconteceu no final da noite dessa terça-feira em Osasco, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o agente visitava uma amiga e, quando deixava o local numa moto, foi abordado pelos 2 homens que estavam em outra motocicleta. Os bandidos anunciaram o assalto e exigiram o veículo. O agente reagiu, atirando, e os 2 suspeitos acabaram baleados. Luiz de Souza Arraes, de 18 anos, ainda tentou fugir, mas morreu poucos metros depois. Ele carregava um alvará de soltura num dos bolsos. O outro acusado foi levado para um hospital da região. De Osasco, na Grande São Paulo, Marcelo Bittencourt para o SBT Notícias. Obrigado, Marcelo, pelas informações. E 2 bandidos tentaram assaltar uma policial quando ela estava chegando em casa em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. A mulher reagiu e baleou os 2 criminosos. A tentativa de assalto aconteceu nesta rua do bairro Mato Grande, em Canoas. As cápsulas de pistola .40 indicavam o local exato do crime. A vizinhança ouviu os tiros por volta das 10 horas da noite. De acordo com os vizinhos, os criminosos estavam escondidos neste matagal quando observaram a aproximação do alvo. Enquanto a mulher estacionava o carro, os 2 bandidos chegaram próximos. O que eles não esperavam é que a vítima fosse uma policial civil. A agente de segurança se antecipou à ação dos bandidos e sacou a pistola. Disparou vários tiros na direção dos suspeitos. Os 2 foram baleados, mas mesmo assim conseguiram fugir do local. Os ferimentos deixaram rastros de sangue na mata. Os 2 homens escaparam como passageiros de um motorista de Uber. Eles buscaram socorro no HPS de Canoas. Na emergência, contaram uma versão do caso que não convenceu a Polícia Civil. A primeira informação que eles deram no hospital para receber o atendimento é de que eles tinham sido vítimas de roubo, né, vítimas de um assalto aqui na cidade de Canoas e por isso estavam alvejados e precisavam de atendimento médico.
Wilson disse que escapou do tiroteio por pouco. A policial, que é amiga da família, o alertou sobre o risco de ficar parado. Ele voltou para dentro de casa antes dos tiros. É uma coisa assim que tu para pra pensar, né? Porque essa noite eu não dormi porque eu disse, caramba, podia ter sido atingido de graça. Não era nada comigo. O agente de trânsito de Goiânia foi agredido por um motorista inconformado ao receber uma multa. O homem jogou um pedaço de tijolo na vítima. Foi o segundo caso em menos de 2 semanas. O carro que foi autuado pelos agentes da SMT estava estacionado nessa esquina no centro de Goiânia, como esse outro carro azul, o que é proibido. O dono do veículo ficou revoltado por ter sido multado e foi tirar satisfação. Ele aparece nesse vídeo de camiseta clara. O agente começou a filmar porque foi insultado. Mais à frente, o homem pega um pedaço de tijolo que estava no chão e joga em um dos agentes. Rapaz. O homem já foi identificado. É Leandro Pimenta Simon, de 40 anos. Com um dedo machucado e ensanguentado, o agente esteve na delegacia para registrar uma denúncia. Ele não quis mostrar o rosto. Ele vai responder criminalmente pelo ato dele e vai responder civilmente por danos morais e materiais em relação ao agente de trânsito. Na semana passada, outro caso de agressão a um agente da SMT teve grande repercussão. Esse motorista teria ficado revoltado com a autuação da mãe depois que ela estacionou em local proibido. Ele discutiu e agrediu um dos agentes. Depois entrou no carro e tentou atropelar o homem. Ele vai responder por tentativa de homicídio. Olha, o homem estaciona em um lugar proibido e ainda acha que tem razão. Brincadeira, hein? E na Bahia, 6 trabalhadores rurais foram assassinados em um território quilombola. Os crimes ocorreram em 2 residências do quilombola de Iuna, na região da Chapada Diamantina. Aconteceram na madrugada de segunda-feira, mas só foram divulgados nesta terça. No mês passado, o líder da mesma comunidade também foi morto. Ninguém foi preso até agora e a polícia investiga se as mortes estão relacionadas com a disputa por terras. Morreu a idosa atropelada por uma moto em Ribeirão Preto. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. Selma Alves Borges, de 68 anos, foi levada para a Santa Casa, passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Um policial civil foi assassinado durante uma troca de tiros em frente a uma agência bancária em Mojimirim, no interior de São Paulo. Ele acompanhava um empresário que tinha um malote de dinheiro quando uma dupla de criminosos anunciou o assalto. Até o momento, ninguém foi preso. Um jantar na casa do presidente do Senado, Eunício Oliveira, reuniu mais de 20 parlamentares na noite desta terça-feira. Em pauta, projetos sobre assuntos como segurança pública e também a reforma política. tema, que deve começar a ser votado na Câmara nesta quarta-feira, reuniu líderes de vários partidos, tanto do governo como da oposição, para acertar os ponteiros. Todos têm pressa em aprovar o texto até 7 de outubro, para que as mudanças possam valer já nas eleições do ano que vem. Eles estudam implementar o fim das coligações e a cláusula de barreira para reduzir o número de partidos. O que parece já ter consenso é a adoção do sistema distritão para as eleições para deputados em 2018. Isso para eliminar aquela figura dos puxadores de votos. E a partir de 2022, o sistema seria o distrital misto. Governo e oposição também concordam com a criação do fundo partidário para as campanhas eleitorais, mas ainda não há consenso sobre a origem dos recursos para isso. De Brasília, Rudá Moreira para o SBT Notícias. E caiu muito mal no Congresso e nos ouvidos no mercado a fala do presidente Michel Temer sobre um possível aumento na alíquota do imposto de renda. Em poucas horas, o governo recuou e informou que a mudança não está prevista. No segundo dia de agenda em São Paulo, Michel Temer antecipou o anúncio da distribuição aos trabalhadores com carteira assinada de lucros do FGTS.